Olá, minha gente, turma de Pandeiro 6 da Escola Brasileira de Choro. Estamos aqui hoje para falar do temido frevo. Frevo este que é passado no sexto semestre, o último semestre do curso básico da Escola Brasileira de Choro. O que acontece é que as pessoas passam por choro, vão passando por baião, vão passando por machixe, xote, marcha, polca, ijexá, partido alto, jongo e todos os ritmos, e sempre tem aquele temor, aquele medo do frevo, porque de fato é um ritmo que exige um movimento um pouquinho distinto daquele que a gente usa no choro tradicional e uma velocidade técnica muito grande na hora da execução. Então, por conta disso, as pessoas temem esse ritmo, têm mais dificuldade de pegar, e durante muito tempo eu me perguntei como fazer para poder dar melhor essa aula, para fazer com que as pessoas aprendam com mais facilidade esse frevo tão temido. Então, a gente vai aperfeiçoando, aos pouquinhos vamos chegando a algumas conclusões. Eu cada vez mais acredito que para a gente pegar o frevo, talvez seja melhor começando pelo arrastapé. E depois pegar o tipo de movimento que a gente usa dentro do frevo, começar a aplicar ele em outros ritmos, tipo no choro, tipo no machixe, para a gente tornar esse ritmo um pouco mais à mão para a gente, um pouco mais solto. Porque a nossa tendência natural vai ser de fazer ele de maneira meio travada. Quando a gente faz um negócio rápido, nossa tendência é travar a nossa mão, travar a musculatura. E a gente precisa de ter essa soltura, a gente precisa que o ritmo fique solto. E a soltura a gente só pega na prática, tocando e tocando com regularidade. Então não se esqueçam disso. Para esse frevo sair, ele precisa ser tocado regularmente, assim, de preferência diariamente. Se você for pegar 2 horas hoje, 2 horas na semana que vem, isso não vai valer tanto quanto pegar 10 minutinhos cada dia, 15 minutinhos cada dia, para deixar esse movimento mais solto e para deixar esse movimento mais natural. Então, chegando no frevo, vamos começar no arrastapé e a gente vai parar lá no frevo, indo no processo a processo, como é que eu acho que é o melhor método para aprender frevo no pandeiro atualmente. Então, começando pelo arrastapé, o arrastapé ele é uma marcha, assim como o frevo é um tipo de marcha, né, evoluiu da polca, é o gênero instrumental urbano, além de choro brasileiro, né, o outro gênero instrumental urbano é o frevo. E tanto o frevo como a marcha, eles em alguns momentos têm uma interseção grande, né? Tanto o frevo como a marcha junina, né? Como o arrastapé. Tem uma interseção grande em que você pode, existem até músicas que você fica ali meio na dúvida se é um frevo, se é um arrastapé, qual que é a semelhança entre uma coisa e outra, e a diferença entre uma coisa e outra. De fato, a instrumentação faz muita diferença, enquanto o frevo é tocado com toda a banda, né? Toda a orquestra de frevo. No caso do arrastapé, é muito comum a gente ver ele sendo tocado pelo trio, o trio tradicional de forró, de triângulo, sanfona e zabumba. E na zabumba, é muito comum a gente ouvir aquele som do grave, tunch, tum tum tunch, tum tum tunch, tum tum tunch, tum tum tum, enquanto o triângulo faz um tagadá, 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 um galope. Então o que a gente vai tentar fazer no pandeiro é fazer um pouco desse galope nas platinelas e um pouco desse tunch, tum tum tunch, tum 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 da zabumba no pandeiro. Então, lembrando, esse não é um ritmo que tradicionalmente vai tocar no pandeiro, mas sempre vai acontecer, sempre vai ocorrer da gente se deparar com ele em alguns momentos, alguma música que pede um arrastapé ali no meio. Então vamos fazer primeiro esse arrastapé básico. Como é que eu faço? Eu faço começando por cima, pelo grave, invertido mesmo, né? 1, grave abafado. 2, e 1. Então, né? Na prática, isso é uma colcheia e 2 semicolcheias. Eu toco 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou repetir isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repetir algumas vezes esse arrastapé para vocês verem mais ou menos como é que a gente faz, e também, caso vocês queiram tocar juntos, volta o vídeo aí, toca juntinho, tá, titi, tom, tom, tá, titi, tom, tom. Claro que esse arrastapé vai ser um pouquinho mais rápido, então você vai pegar arrastapés tipo Olha Pro Céu, São João do Carneirinho, ABC do Sertão, né? São diversas músicas que são arrastapés que vão ser mais rápidas que isso, então você vai precisar, ó.
pá, tic-tom-tom, pá, tic-tom-tom, pá. Com esse ritmo, ele é bem mais fácil de tocar do que o frevo e ele já tem uma demanda de velocidade grande. A gente já pega essa velocidade maior. Só que ele não tem a repetição que o frevo propõe. Então eu acho que ele é uma boa ponte para a gente poder chegar nesse frevo posteriormente. O movimento que a gente vai fazer vai ser base, dedo, polegar, polegar. E esse, coincidentemente, é o movimento que eu uso para fazer o frevo. Eu faço o frevo com a repetição de base, dedo, polegar, essa célula de base, dedo, polegar. Lembrando, é a mesma divisão rítmica do primeiro tempo do arrasta-pé, então é primeira, terceira e quarta semicolcheias, né? Uma colcheia e duas semicolcheias. E no segundo tempo também. E sempre tendo que repetir esse movimento de base, dedo, polegar, polegar. Essa sequência, terceira semicolcheia do tempo, quarta semicolcheia do tempo e primeira do tempo seguinte, vai fazer ti-ti-tom, tom, né? Ti-ti-tom, tom, né? Que a gente usa no arrasta-pé, vai virar tum, ti-ti-tom, ti-ti-tum, ti-ti-tom, ti-ti-tum, ti-ti-tom. Então vai ficar um grupamento de 3, em que a terceira é a cabeça do tempo. Então a gente vai ter que, na terceira, colocar o polegar e nas duas anteriores fazer platinela. Muita gente, por conta disso, opta por fazer o frevo assim, né? Assim como dedo, base, polegar e repetindo isso, né? Eu consigo tocar assim, algumas músicas não tenho tanta agilidade, tenho muito mais facilidade com o outro, mas entendo, respeito quem toca assim, e eu acho que está funcionando, está tudo certo, pode fazer, não está errado fazer, pelo contrário, mas para mim é muito mais fácil fazer do outro jeito, fazer base, dedo, polegar, base, dedo, polegar. Para mim é muito mais à mão. Quando você for fazer se você for fazer esse polegar, dedo, base, polegar, você tem que dar uma abridinha na mão para fazer um ciclo mais solto, né? Para seu ciclo sair um pouquinho mais liso, um pouquinho mais solto. No meu caso, eu faço base, dedo, polegar, eu faço primeira, segunda eu não toco, terceira, quarta cocheia, primeira novamente, né? Então, 1, 2, 3. Aí o que eu tenho que fazer? Meio que uma nota fantasma aqui com essa mão que segura o pandeiro, com a mão não dominante, né? Eu faço 1. Esse movimento é muito importante para eu poder consertar a minha mão, já que eu vou omitir a segunda semicolcheia, que seria para cima. Então eu vou repetindo esse processo. Certo? E aí o meu objetivo é chegar no frevo, que vai ser o... Então o meu objetivo é chegar nesse frevo, nesse andamento de frevo, que é um andamento que vai lá para lá dos 130, 140 BPM, né? Eu acho que até mais, né? Assim, nos frevos mais lentos e tudo mais. Claro, isso eu estou falando de frevo de rua, né? Que é o frevo que a gente conhece tradicionalmente. Existe também frevo de blind, frevo de bloco, que são um pouquinho diferentes, mas eu estou falando nesse caso do frevo de rua. Nessa repetição, esse movimento, provavelmente o que vocês vão sentir vai ser que vocês vão começar no mais lento e conforme vocês vão chegando para o mais rápido, vocês vão ter dificuldade em acompanhar, vocês vão ter dificuldade em fazê-lo. Então, o estudo que eu recomendo é um estudo que é um pouco entediante, claro, é um pouco cansativo, que é o estudo com metrônomo mesmo. Você bota lá a 90 BPM e começa. 1, 2, 1, 2, vai subindo. Primeiro você faz, geralmente o que eu proponho ao pessoal é fazer 2 minutos tocando, 1 minuto descansando. 2 minutos tocando, 1 minuto descansando. E a cada 1 minuto de descanso eu subo 3 BPM. Então eu faço 90, 2 tocando, 1 descansa, 93. 2 tocando, 1 descansa, 96. 2 tocando, 1 descansa, 99. E por aí vão indo. E aí vão vendo o limite. Você vai ter um limite ali que você vai chegar, e aí o que você faz? Você regride no metrônomo novamente da outra vez, só que não tanto quanto de onde você saiu. Então quando você vai tocar novamente, você parou lá em 107, digamos. Você volta ali para 105, 103, né, e tal, para poder chegar novamente naquele andamento. Não comece do seu máximo, comece de um pouquinho antes e tenta subir e chegar a essa velocidade até mais do que o seu máximo. Então eu vou fazer um frevo começando lento aqui e vou acelerando, vou acelerando, vou acelerando. Vocês vão tocando juntos e vocês vão vendo aí o lugar em que vocês vão sentir dificuldade para tocar juntos. Provavelmente, se vocês não têm uma grande aptidão para tocar frevo ainda, vai ter um momento aí em que a mão vai dar tilt. Beleza? Começando lento. 1, 2, 1,
E, 2 e... Então, você viu que tem algum momento ali que deu dificuldade. Se não deu, você já toca frevo, tá tudo certo. Pode tocar por aí, vai para orquestra de frevo, vai tocar em choro e tudo mais por aí. Mas o interessante é você conseguir manter essa velocidade alta durante um tempinho. 2, 3 minutos, criar resistência com ela. Mas bom, qual que é o caminho que eu acho que a gente vai ter para poder também destravar um pouquinho esse frevo? Como eu falei para vocês, aplicar essas variações em relação ao choro, por exemplo. Então, eu tô tocando meu choro aqui bonito. Eu vou fazer essa célula de frevo no segundo tempo como uma variação que eu utilizo fusa, por exemplo. Então, e volta. Então é um choro simples, e aí eu faço um compasso normal, no segundo compasso, no segundo tempo, eu faço essa célula do frevo como se fosse uma fusa, né? Então, beleza? Espero que tenha saído. Se não saiu, não tem problema, faz parte. Mesma coisa você pode fazer em relação ao machixe, por exemplo. Então, vai fazendo esse estudo, vai aplicando no choro, vai tentando aplicar no machixe, vai tentando usar essa célula como uma variação possível na hora que você estiver tocando. Assim, o estudo do machixe fica menos enfadonho. Você vai fazer ele menos, digamos, cansativo e menos repetitivo. E aí, quando você estiver tocando o choro mais solto, você pode usar esse machixe como variação e assim você vai ganhando um pouquinho mais de agilidade nele, um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de soltura para você poder tocar esse frevo com mais liberdade e tudo mais. E aí o outro trabalho que eu gosto de fazer é justamente o contrário. Você está fazendo o frevo e no meio você coloca uma célula de continuidade de 4 semicolcheias, como se fosse um choro. Então, na verdade, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que antes, só que ao contrário. Então, eu vou fazer frevo, um compasso, o segundo compasso no segundo tempo, eu faço como se fosse um tempo de choro. Então, eu faço 1, 2, 1, e agora?
que eu acho desse ritmo? Eu acho que ele faz com que você perca um pouco aquele ciclo repetitivo. O que acontece no frevo é que às vezes está repetindo, de repente sua mão não consegue mais repetir. Quando você faz uma de continuidade, de 4 semicolcheias, como se fosse uma de choro ali no meio do frevo, ele rompe esse ciclo de repetição e no rompimento desse ciclo de repetição você acaba tendo um pouquinho mais de liberdade ali para tocar. Você acaba tendo, ele ajuda você a se aprumar na hora que você estiver tocando. Então, passando por essas etapas, primeiro arrasta-pé, depois variações dentro do choro, variações dentro do machixe e depois indo para a continuidade dentro do frevo, eu vou destravando ele aos pouquinhos e sempre fazendo esse exercício de ir aumentando a velocidade em relação ao metrônomo. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de reduzir velocidade de músicas. Eu não sou muito partidário disso, apesar de ter pessoas que estudam assim e que funciona plenamente, então com total respeito a quem faz. O que eu prefiro é traçar uma meta numa música. Tipo, eu quero tocar essa música no andamento dela. E eu vou estudando com o metrônomo até chegar no andamento daquela música. E a partir do momento que eu chego no andamento daquela música, eu tenho uma meta alcançada, busco outra meta, vou para outra música que me dê também essa autonomia, essa agilidade na hora que eu estiver tocando. Beleza? Vamos fazer um pouquinho do arrasta-pé e depois um pouquinho do frevo. Vou fazer arrasta-pé, depois troco pro frevo. Vocês vão tentar fazer essa transição junto comigo. Vou fazer ele mais lento para vocês treinarem. E para ficar aqui registrado, vocês podem voltar nas coisas anteriores, tentar repetir comigo, mais lento, mais rápido, coisas desse tipo, com todos os recursos aí que esse vídeo promove. Beleza? Então vamos arrasta-pé lento, indo para o frevo lento. Vou trocar quando eu avisar aqui, tá? Trocou. Vou voltar para o arrasta-pé, tá? Quando eu avisar. Trocou. Vou voltar pro frevo, tá? Voltou. Observando um pouquinho. Arrasta-pé. Freio mais. Frevo. Trocou. É isso, minha gente. Bons estudos para vocês. Eu sei que o frevo é difícil. Tenham paciência. A gente se fala. Beijos.